Uma discussão acalorada tem tomado conta das redes sociais e até de programas de rádio nos últimos dias em relação ao estádio Beira-Rio e ao Grêmio. É isso mesmo. Não em relação ao Beira-Rio e o Inter, mas sim o estádio Colorado e o seu maior rival. Isso porque, como todo mundo sabe, tanto o Beira-Rio quanto a Arena foram fortemente atingidos pelas enchentes que infelizmente acabaram chegando ao Rio Grande do Sul da maneira que chegaram. E conforme o presidente Alessandro Barcelos, o gramado do Beira-Rio deve estar pronto, deve ficar jogável, digamos assim, em um período de 45 a 60 dias. Enquanto do lado do Grêmio, na Arena, o Alberto Guerra, presidente deles, fala em no mínimo 90 dias. Portanto, a tendência é de que o Inter possa voltar a atuar no Beira-Rio antes que o Grêmio possa voltar a atuar na Arena. Cabe ressaltar que, conforme o presidente do Internacional, isto é, para que o campo, para que o gramado fique pronto. Portanto, o Inter talvez possa voltar a jogar no Beira-Rio neste período de 45 a 60 dias, mas possivelmente, provavelmente, caso aconteça, sem público. Essa é a tendência. Afinal, a enchente não atingiu somente o gramado, mas toda a estrutura do estádio Beira-Rio. E para arrumar todo o resto, aí sim deve demorar mais tempo. Mas há esta possibilidade de, assim que o gramado estiver pronto, os vestiários estiverem prontos, o Inter já possa começar a pensar em receber os seus jogos em sua casa novamente, mesmo que sem torcida. Mas diante dessa situação, então essa discussão tem surgido. Afinal, se o Beira-Rio ficar jogável antes do que a Arena, há possibilidade, em um ato de solidariedade, em um ato de união neste momento em que o Rio Grande do Sul precisa de união e que a dupla Grenal, inclusive ontem, lançou esse movimento de união, haveria essa possibilidade, caso seja necessário, de o Inter emprestar o Beira-Rio ao Grêmio? Pois é, vamos por partes. Primeiro, ontem o presidente gremista, Alberto Guerra, foi questionado lá sobre essa possibilidade e ele não topou, mas também não descartou. Disse que neste momento nada está descartado, que tudo é possível, ou seja, pelo lado do nosso rival, eles não descartam. Caso realmente precise, caso realmente surja esta oportunidade, impedir ao Internacional para atuar no estádio Beira-Rio. Já pelo lado do Inter, o Inter não falou oficialmente sobre isso, mas eu fui conversar com algumas pessoas do clube. E o que eu ouvi foi o seguinte, que até este momento, esta possibilidade não está sendo discutida. Até porque o que o Inter tem hoje é uma previsão. Não tem como ter uma real precisão se realmente vai poder voltar a atuar neste prazo de 45 a 60 dias. É uma previsão muito preliminar ainda. Então diante disto, esta situação, esta hipótese ainda não está sendo discutida, mas cabe ressaltar que com as pessoas que eu conversei do Internacional, não negaram. Não houve aquilo do tipo, não, de jeito nenhum, é rival do Inter, não tem chance, não tem condições. Só o que me disseram foi o seguinte, que isto ainda não está sendo discutido justamente por ser uma situação muito inicial, uma situação muito preliminar e que o Inter só tem até este momento previsões. Mas não há nos bastidores um descarte dessa situação. Alguns comunicadores colorados, como o caso do próprio Lele Bortolatti, um cara que eu admiro muito, lá na Atlântida, já defendeu, inclusive, alguns comunicadores já defenderam, inclusive, esta possibilidade, dizendo que, se for o caso, o Inter tem sim que deixar a rivalidade de lado, emprestar o estádio para o seu rival, que é momento de união no estado, enfim, há diversas opiniões, outros já são totalmente contrários. Eu, sinceramente, neste momento não sei opinar sobre, porque sim, é um momento de união, é um momento em que todo o povo gaúcho, independente de bandeira, tem que estar junto, tem que estar se ajudando, e isso também está valendo agora para a dupla Grenal, que também está se unindo, mas em relação a jogos eu tenho minhas dúvidas, porque assim, realmente, se forem jogos sem torcida,
Acho que não tem nenhum mal. Acho que pode realmente ter essa união e, caso seja necessário, o Inter ceder o seu estádio. O meu grande receio, o meu único receio nisso tudo é caso possa ter torcida. Aí sim é um problema, porque assim como a maioria dos torcedores colorados e a maioria dos torcedores gremistas são gente boa, não são vândalos, não são criminosos, no meio das duas torcidas também tem muita gente ruim. E inclusive já tem torcedor gremista em rede social dizendo que tá torcendo por isso para poder ir no Beira-Rio quebrar cadeiras e fazer fusarca, fazer vandalismo. Então, neste caso, pensando nisso, eu seria contra. Mas se fossem jogos sem torcida, sinceramente, eu acho que neste caso pode deixar a rivalidade de lado, eu não tenho nenhuma objeção. Mas enfim, as manifestações, tanto por parte do Grêmio quanto pela parte do Inter nos bastidores, são essas que eu te informei. E falando em bastidores, também nos últimos dias, um nome tem sido muito cogitado no Internacional por alguns colegas identificados. O nome do zagueiro Davi Luiz, 37 anos, atualmente no Flamengo e com contrato somente até o final desse ano. Inclusive não deve renovar por lá. Conforme alguns colegas, o Inter teria interesse, estaria observando a situação do zagueiro do Flamengo. E primeiramente é bom destacar o que eu tenho de informação. Primeiro ponto, sim, o Inter está observando os zagueiros no mercado para essa janela da metade do ano. Principalmente porque há a possibilidade de o Internacional perder Robert Renan. O Inter tem uma taxa de vitrine tanto para uma saída na metade do ano quanto para uma saída no final do ano. A prioridade colorada é manter o jogador, mas não está descartado perder um dos zagueiros, neste caso o Robert Renan. Então, diante disso, o Inter tem observado peças no mercado. O nome prioritário, o principal interesse do Inter no momento, segue sendo o zagueiro André Ramalho. Essa é a grande vontade do Internacional e o Inter inclusive já fez algumas procuras, algumas sondagens em relação ao zagueiro. Mas eu questionei então algumas fontes em relação ao Davi Luiz, afinal, tem alguma coisa ou não tem? E neste momento o que me informaram é que não há absolutamente nada. Que o Internacional não procurou o zagueiro do Flamengo. Isto eu recebi do Internacional, de pessoas de dentro do clube, e oficialmente por parte do staff do jogador, por parte do empresário do atleta, ele também nega. Disse que não houve procura nenhuma por parte do Internacional, não houve sequer sondagem, não tem absolutamente nada. Então sim, eu respeito as informações de outros colegas, mas também meu papel ir atrás de pessoas de dentro do clube e também ir atrás do staff do jogador. Ambos os lados negam, neste momento não há absolutamente nada. Chance zero de Davi Luiz vestir a camisa do Internacional. E por último, eu encerro esse papo contigo falando de um jogador que passou recentemente no Inter, para alguns tem status de ídolo, para outros não, e alguns deixou saudade, em outros não, mas eu quero falar do Taison. Isso porque, como eu trouxe no início do ano, inclusive conversei com o empresário do jogador, o interesse do Taison no início do ano era voltar ao Internacional. Isso porque o jogador entendia que o seu ciclo não havia encerrado da maneira que deveria ter sido encerrado. Que o seu ciclo no Inter foi encerrado precocemente, que o Taison acreditava que poderia render mais, mostrar mais com a camisa do Inter. Isso eu trouxe lá em janeiro para ti, após conversar com o empresário do jogador. Inclusive trouxe todo o papo completo por aqui. E que inclusive, antes de renovar, o Taison não somente pretendia voltar ao Internacional, mas também encerrar a sua carreira no Internacional. Ao contrário do que ele havia já falado anteriormente de encerrar a carreira no Chavante. Mas enfim, isso era informação do início do ano, o Taison acabou renovando lá na Grécia e inclusive foi campeão grego agora, fazendo gol no jogo do título. Mas por que eu tô falando do Taison? Porque o Taison tá voando lá no futebol europeu. Repito, foi campeão grego, campeão nacional, fazendo gol no jogo do título. E mais, no quesito assistências, o Taison está reinando no futebol europeu. É isso mesmo. O Taison, nesta atual temporada, é o jogador brasileiro
de todo o futebol europeu, todos os jogadores que estão nas principais ligas do futebol europeu com maior número de assistências, ultrapassando, desbancando ninguém mais, ninguém menos que Vini Júnior do Real Madrid. O Vinícius Júnior foi o líder, o rei das assistências no futebol europeu nas 2 últimas temporadas. Mas nessa, o Taison acabou desbancando o jogador do Real Madrid e hoje tem 13 assistências no futebol europeu. Repito, está reinando por lá, ao menos nesse quesito. Jogador brasileiro com maior número de assistências em todo o futebol brasileiro, no melhor futebol do mundo, entre todas as principais ligas computadas pela UEFA. O Taison tá jogando muita bola por lá, mesmo com 36 anos de idade. Por que eu falo isso? Porque alguns diziam por aqui que ele tinha que ir embora porque não rendia mais, porque estava velho e etc. Eu respeito as opiniões, mas ele tá mostrando justamente o contrário por lá. E é um jogador que sim, queria voltar no início do ano, mas não foi procurado pelo Internacional. E eu respeito isso, acho que o Inter fez uma das melhores janelas, se não a melhor janela de transferências de sua história. Mas como falei na época, acho que era uma peça que poderia ter voltado. Afinal, havia vontade dele. E hoje, o Inter não tem uma peça de reposição para o lugar do Alan Patrick. Não tem. O Alan Patrick se lesionou, entrou o Maurício no lugar, jogando na mesma posição, e não conseguiu render. A gente já conversou por aqui. Eu acho que neste caso, o Taison poderia ser uma ótima peça de reposição para o lugar do Alan Patrick. Mas enfim, a diretoria achou melhor não procurar, achou melhor não ir atrás. Tudo bem, faz parte do jogo, mas estou aqui trazendo essas estatísticas, esses dados importantes em relação ao ex-jogador do Internacional. E antes da gente encerrar esse papo, eu quero a tua opinião por aqui. Como sempre, peço tua opinião. Quero o teu comentário. O que tu acha? Caso surja a possibilidade, o Inter tem que emprestar o Beira-Rio pro Grêmio? Ou é cada um por si e a rivalidade fala mais alto? E o Taison, tu gostaria que tivesse voltado no início do ano? Ou tu é do time que acha que já deu o que tinha que dar? Adeus, muito obrigado por tudo. Comenta por aqui, vamos trocar aquela ideia bacana, respeitosa de sempre. E sempre falo por aqui no final dos vídeos, se tu gostou do conteúdo, não conhecia, é colorado e não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!